Nesta tarde gostaria de abordar um assunto que me parece bastante atual para a hora profética em que vivemos, e por isso intitulei este assunto Matrix será vencido. Gostaria de iniciar este assunto com uma declaração de Jeremias capítulo 39, versículo 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. O versículo da Escritura poderia refletir melhor a realidade dos dias em que vivemos do que esta declaração de Jeremias 39, 17. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Aquele dia, que é descrito, falado, relembrado de muitas vezes nas Escrituras em diferentes lugares, diferentes espectros históricos, chegou. Aquele dia está aqui, meus queridos amigos. Porque certamente te livrarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Para conseguir sobreviver na sociedade em que vivemos, temos o dever de confiar em Deus, independentemente daquilo que vemos e aquilo que ouvimos. Apesar de que o tempo do ponto de vista profético, o tempo do ponto de vista espiritual está bastante caótico, agressivo, não amigável, uma declaração de uma autora inspirada nos dizia alguns em 1854. Imaginem, é muito tarde para nos alimentarmos com leite. Se as almas com 1 ou 2 meses de idade, na verdade, ou seja, aqueles que são novos na fé, não é? Que estão prestes a entrar num tempo de angústia como nunca houve nesta terra, se não puderem ouvir toda a verdade direta ou suportar o alimento forte da retidão do caminho, como permanecerão no caminho certo no dia da batalha? Não se pode confiar em mais ninguém. Considera a declaração de Jeremias 39, 18, onde nos diz: porque certamente te livrarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Uma outra declaração deste respeitado autor de livros nos confirma a realidade da corrupção geral a nível mundial. Numa declaração que se encontra no manuscrito Releases, volume 3, página 38. O relatório da nossa decadência das grandes cidades não pode ser registado por nenhuma pena humana. A luta política, suborno, fraude, se conseguem ver a todo o passo. Parece que as pessoas estão decididas em governar, ou se não, destruir. Em continuação, nos diz que estas pessoas que querem governar estão dispostas a maltratar e até matar aqueles que não querem ser conduzidos por eles. Quem pode duvidar de que as coisas más que existiam antes do dilúvio também existem hoje? Meus queridos amigos, não tenham nenhuma dúvida a respeito de que aqueles que hoje governam o mundo querem nos conduzir à força. E se nós não nos submetermos à nossa consciência a estes homens com mentes corruptas e guardarmos os corações e as almas limpos para servir a Deus, nosso Pai Celestial, através do seu Filho maravilhoso Jesus Cristo. Estas pessoas não hesitarão e provavelmente não terão nenhuma repreensão de consciência em nos matar. Provavelmente que é uma profissão ou um resultado produzido por aqueles que chegam a ser inquisidores com permissão ou sem. Os prazeres, o dinheiro, a riqueza não são suficientes para eles. Querem ter o controle total sobre as nossas mentes. Existe uma declaração interessante em 1975, feita pelo Sr. ex-secretário de Estado Henry Kissinger, Seattle Post-Intelligence. A nossa nação tem o dever especialmente de desempenhar um papel criativo e decisivo na nova ordem, que toma forma como uma imagem da besta, não é? Toma forma como uma imagem da besta ao nosso redor. Em Apocalipse capítulo 13, a segunda besta faz uma imagem, pinta, cria, uma imagem que de modo proporcional, gradualmente, toma a forma de uma nova ordem. Alguns em Adelaide Convention Center, com um político australiano, o texto claramente que é retirado, contava ou interpretava, traduzia
a declaração de George Bush Sr. em 1992 exigirá uma profunda reorientação dos recursos financeiros já experimentada. Esta mudança exigirá preocupação com as consequências ambientais de cada ato humano, que serão integradas na toma de decisões individuais e coletivas, todas cortadas por código. O apresentador da televisão CNN pergunta ao Sr. Bill Gates: a próxima pandemia? Você disse a próxima pandemia? Haverá mais uma pandemia? Ele disse: eu chamaria isso de talvez mais uma pandemia gerada por outras formas de vírus, mas também haverá um surto de surpresa. E a maior parte do trabalho que precisamos fazer para estarmos preparados para a pandemia número 2, esta pandemia nos cortará o caminho ou sairá à nossa frente, dizia o Sr. Bill Gates. Então aqui temos duas declarações interessantes. Haverá uma pandemia surpresa e não será uma pandemia do tipo Covid. Disse que outras formas de vírus. Meus queridos amigos, não sei de onde é que ele sabe, de onde é que esta pandemia vem. Como sabe ele se os vírus ou o vírus diferentes, como sabe que vem, de onde vem, do norte, oeste ou sul? Todas estas coisas me parecem tão puxadas no contexto destas declarações. O Sr. Klaus Schwab fala: não estamos devidamente atentos. Ele reconhece que haverá uma segunda pandemia, que será terrível. E para colocarmos a cereja no topo do bolo, o Sr. Yuval Harari disse: assistimos ao fim da era humana, assim como a conhecemos nós. Assim que neste contexto, o Sr. Fauci, o famoso da crise global dos anos 20, 21, 22, antecipava um caminho similar. Fauci prevê um outro surto de coronavírus no outono, com uma finalidade bastante diferente. Então, desta vez, independentemente se as pessoas usarem ou não máscaras, independentemente se as pessoas socializarem ou não, parece que os resultados de uma pandemia assim serão muito diferentes. Usando outro vírus ou aparecendo outros vírus, de onde vêm não sabemos, de onde vêm eles sabem, estes produzirão uma taxa de mortalidade considerável. Alguém me ligou da Alemanha e me perguntou: mas o que é que se passa com estes sacos? Vemos por todo o lado containers cheios de sacos que se distribuem por toda a Alemanha. Eu lhe respondi: mas eu não sei porque não sou da Alemanha, mas depois aqui vi uma coisa também aqui nos Estados Unidos. Aqui também se distribuem sacos para cadáveres. Onde os levam? O que é que vão fazer com eles? Se estas imagens foram verdadeiras ou as declarações forem verdadeiras, só Deus sabe. Mas existe agitação no mundo. Existe de novo uma declaração bastante respeitada do mesmo autor inspirado, o livro Grande Conflito, onde nos diz o seguinte: o objetivo do grande rebelde foi sempre justificar-se e provar ser o governo divino responsável pela rebelião. A esse fim aplicou todo o poder do seu pujante intelecto. Não penso que exista alguma excelência de uma declaração tão inteligente como esta, meus queridos amigos. Então, o objetivo é esse de provar que o governo divino, ou seja, que Deus, é responsável pelo aparecimento do mal e, como consequência, o aparecimento da sua rebeldia. Meus queridos amigos, em continuação, a declaração é muito interessante. Trabalhou deliberada e sistematicamente. Isto é obra das trevas, assim como nos diz nas Escrituras. Trabalhou deliberadamente, tendo conhecimento do que estava a fazer o mal. Trabalhou sistematicamente, ou seja, pelos sistemas do governo que hoje governam o mundo. Ou seja, não trabalhou de uma forma desorganizada, trabalhou sistematicamente, andando juntos, ouvindo a voz das trevas. E o que nos diz a pena inspirada, obteve um sucesso espantoso, porque nem eles esperavam que nós, a humanidade, vamos nos submeter tão rápido às vontades obsessivas, histéricas dos homens com mentes doentes. Atenção, fala aqui a pena inspirada do grande conflito, levando vastas multidões a aceitar seu modo de ver quanto ao grande conflito. Ou seja, estamos num conflito, estamos numa crise. Desde 2020 até agora, se pergunta: quem é o bode expiatório?
Um grupo de pessoas mete a culpa em outro grupo de pessoas, ou seja, a sociedade está polarizada, a sociedade está dividida. E aquilo que é interessante é que durante milhares de anos, as trevas, esse chefe, atenção, conspirador, tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Não temos como sair, não temos como fugir. Estou convencido de que há cristãos à moda boa, há cristãos à moda nova, há cristãos à moda boa na terra, que cantam, que suspiram, que se alegram durante o verão, mas quando vem a perseguição, quando chega o inverno, esses cristãos se apegam aos mais fortes e renunciam à fé, renunciam aos valores que praticamente eles oferecem a identidade do céu. Esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Infelizmente, meus queridos amigos, não me surpreende o fato de que o mundo aceitou a mentira no lugar da verdade, mas me surpreende o fato de que os cristãos preferem aceitar a mentira no lugar da verdade durante os momentos de crise, nos momentos de luta. Então, quem é o chefe conspirador? Os cristãos que permanecem na posição de respeito perante a lei de Deus, os 10 mandamentos, da fé em Jesus Cristo? Eles são os conspiradores? Ou a conspiração é produzida por esse grande rebelde sobre quem Deus diz muito claro, esse chefe conspirador, apresentando a falsidade em lugar da verdade? Amigos, aqui estamos, aqui vivemos, estas são as circunstâncias. Estes são os dias em que nós estamos preocupados sobre o caminho que devemos seguir. Jeremias nos diz muito claro. Vamos recapitular estes 2 versículos de Jeremias 39, versículo 17 e o versículo 18. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Então, meus queridos amigos, com as melhores das intenções do nosso Pai Celeste, vão conseguir escapar as suas vidas somente aqueles que confiaram em Deus. Aquele que confiar em mim, diz o Senhor. Aqueles que não confiaram nos homens, não confiaram nos sistemas, não confiaram em instituições políticas, sociais ou religiosas, mas confiaram estritamente em Deus, que lhe dirá a um certo momento tão claro: vai pela direita, vai pela esquerda, assim como fala o texto inspirado. Hoje, anjos de Deus vão guiar o povo com movimentos diretos. E não se vai conseguir sofrer nenhum erro da parte do povo de Deus sem que as suas vidas não estejam em perigo. Por isso, a única saída deste grande colapso é a obediência ou a confiança em Deus. O Matrix, esse chefe conspirador dos conspiracionistas, vai ser destruído. O Matrix será vencido. Vai perder a luta. E a grande luta entre o bem e o mal, o Matrix será destruído para sempre. E aqueles que confiaram em Deus vão se alegrar da vida. Vão se alegrar não apenas aqui na Terra, mas vão se alegrar também da vida eterna. Existe uma outra declaração, mas agora chegando é o tempo em que a rebelião deve ser finalmente derrotada. Então, meus queridos amigos, o Matrix vai ter que ser destruído. E a história do grande chefe das trevas, chefe conspirador, o caráter deste vai ser descoberto. Sem ser o último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que a ele se unirem veem o fracasso completo da sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total de suas maquinações contra o governo de Deus. E ele é o objetivo da versão universal. Este será o final, este será o fim do Matrix, que é praticamente a obra das trevas. É o sistema das trevas da rebelião cósmica. Meus queridos amigos, este texto se aplica depois de 1000 anos, quando o chefe conspirador irá mentir
irá enganar as pessoas que forem ressuscitadas para o julgamento final, de que Ele é o autor que os ressuscitou e que este Jerusalém é sua propriedade, esta cidade bonita que se via no horizonte. Mas infelizmente para ele e felizmente para nós, para o povo de Deus, seu caráter irá ser descoberto e pela última vez a mentira deste será apresentada claro e todos vão entender. Repito a declaração que fiz antes a respeito da situação geral do mundo. Luta política, suborno, fraude se conseguem ver a todo passo. Parece que as pessoas estão decididas, seja para conduzir, governar ou para destruir. E para finalizar a ideia sobre as últimas preocupações, a senhora governadora de Nova York faz uma declaração muito interessante que gostaria de compartilhar convosco. 3 de setembro de 2023. E o que nos falava a senhora governadora a partir do microfone muito bonito, a privilegiada, a querida, dirigente de um dos mais, digo eu, comunistas, socialistas, estados do nosso país. E a boa notícia veio mesmo no momento certo. Ai, não me digas, mesmo no momento em que ela começa a falar ao microfone, acaba mesmo de falar com a FDA e diz: a boa notícia veio mesmo no momento certo. Eu e a minha equipa acabamos de conversar com a FDA, confirmando que a vacina Covid, ou seja, a nova vacina Covid, porque a outra já não é boa, está a caminho de Nova York. Já não interessa se tu já foste vacinado até agora. Aqui temos a maior bomba das bombas. Não importa se já foste vacinado até agora. Mas de 2020 até 2022 nos disseram que nós teremos a vida eterna se nós recebermos esta coisa, este sérum experimental. E que nunca mais alguma doença se vai colar a nós. Somos invencíveis. Pois olha que agora nos dizem que a mesma Covid, a mesma forma bizarra de vírus, que nem sequer foi parado, sem contar com a pequena percentagem da humanidade que se conformou, mesmo assim, desta vez, vem e nos diz: eu vos menti, ou seja, não importa se foram vacinados até agora, mudamos a nossa narração e queremos dizer que parem de se gabar com isso, que sou vacinado e não vou contrair nenhuma doença. Agradecemos por se ter vacinado no passado, mas isso não vos protege mais hoje. E eis que a senhora governadora de Nova York vem e nos fala que, meus meninos, pessoas, eu vos menti. Ou seja, não importa mais se você foi vacinado até agora. Pare de se gabar com isso. Agradecemos por se ter vacinado no passado, mas isso não te protege mais hoje. Tem que saber isso, tem que reconhecer esta verdade, aceitá-la, não é? Não têm imunidade construída ao longo do tempo. Cidadãos de Nova York, tomem a vacina. Essa é de longe a melhor maneira de proteger a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Muito bem, essa nós já conhecemos, que também da outra vez nos falaram, que temos que nos vacinar para que a nossa avó não morra. E somos inteligentes, somos resilientes, protegendo-nos uns aos outros. Isso também nos disseram naquela altura. E vemos que já não é mais viável. Fizemos isso em 2020, não existe nenhum motivo de parar agora. Se já começamos a levar tantas picadas e desde 2020 continuamos inoculando, vamos continuar assim até ao infinito. 6 meses é a idade a partir da qual se pode tomar a vacina. Parece prematuramente, mas as crianças recebem vacinas desde o nascimento, então é possível. E vejam o que nos diz em continuação. Isto é o que me parece bastante grotesco. Esta mulher fala numa linguagem do tipo Matrix. Não deixe seu filho ficar no lugar frio e escuro. Horrível, desconhecido, para ele assustador. Pensa neles e vacina as crianças. Pensa no teu filho e vacina-o. As crianças não se podem proteger. Eles não têm escolha. Eles confiam em seus pais para fazer a coisa certa. Meus queridos amigos, aqui estamos diante de uma realidade. Não deixe seu filho ficar num lugar frio, escuro, horrível, desconhecido para ele e assustador para ele. De onde será que eles tiram essas declarações?
Esta declaração me parece bastante horrível. De onde é que esta mulher tira estas coisas? Eu não sei. E o que ela quer dizer com não deixe seu filho num lugar frio, escuro, horrível, desconhecido e assustador para ele? Pensa neles ou nele e vacina-o. As crianças não se podem proteger. Meus queridos amigos, eu penso que esta é uma linguagem super do tipo Matrix. Mas Deus nos diz, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. E não cairás à espada, mas a tua alma traz por despojo. Porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Meus queridos amigos, nesta tarde vos deixo estes 2 versículos para meditação de Jeremias 39, que nos caem como um curativo na alma e no nosso coração, que nos alimentam com a esperança e nos orientam a olhar para o nosso Pai do céu e para o nosso Salvador Jesus Cristo. Pois saibam que as pessoas baixaram a guarda e desta vez vai haver muita gente que irá morrer. Estava em 2001 quando aconteceu aquela explosão do vírus SARS. E lembro-me que em Toronto, na região Ontário, fizeram uma rede de hospitais. 4 hospitais se uniram para conseguir parar esse vírus. Meus queridos amigos, morreram pessoas, morreram médicos, morreram enfermeiras, morreram pessoas do bem. Quero concluir. Pode a ciência fazer o bem? Sim, a ciência pode fazer o bem. E a ciência também pode fazer mal. A ciência não tem mente. A ciência é um instrumento nas mãos de pessoas boas, ou a ciência pode ser um instrumento nas mãos de pessoas más. Assim como um engenheiro pode ser uma pessoa com moral ou pode ser um bêbado, assim como um padre ou um pastor pode ser uma pessoa consagrada e fiel ao seu trabalho, ou pode ser um homem corrupto e etc. Assim é possível que um cientista seja com temor a Deus, com consciência, ou pode ser um homem que deseja enriquecer rapidamente, então pode falsificar relatórios ou oferece narrações necessárias aos homens políticos. Também assim um médico pode ser de qualidade, com temor a Deus e com um elevado sentido moral, ou um que infelizmente é tentado mais ou menos pelo dinheiro. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, quem é, como é, que tipo é, mas aquilo que é bastante importante, muito importante para nós amigos, é para que nesta tarde nós consigamos perceber que precisamos confiar em Deus. E confiando em Deus, escolhendo o caminho do deserto, a única possibilidade de nós conseguirmos escapar. Aquilo que aconteceu quando começou o vírus SARS, que era muito mais agressivo do que aquilo que se viu com a Covid, nos coloca em posição de alarme geral, para não baixarmos a guarda, mas que confiemos somente em Jesus, nosso Salvador, que em breve voltará para destruir toda esta obra de Matrix, toda esta mentira do chefe conspirador, como dizia a pena inspirada. Que o nosso bondoso Pai Celestial nos dê esperança e que possamos confiar em Jesus Cristo, confiar somente nele, no nosso Deus que nos pode salvar. Existe esperança, amigos, mesmo que caiam 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda, a ti não te vão atingir. Por quê? Porque confiaste em Deus. Confiaste em mim, porque me amas, diz o Senhor. Te vou proteger e te vou mostrar a minha salvação. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Apesar desta tempestade, apesar desta chuva de granizo de informações falsas e manipulações e ataques agressivos do sistema contra as ovelhas sem pastor, nós podemos descansar no sábado de Deus com alegria, com temor para com o nosso Pai Celeste.